O Papo em Dia vai conversar com vocês sobre o sistema eleitoral, sobre a justiça eleitoral, sobre o julgamento virtual que ocorreu ontem no TRE do Rio de Janeiro acerca da cassação do prefeito Netinho Reis no município de Duque de Caxias. Mas antes, você já sabe, vai lá, se inscreve no canal, compartilha, dá like, comenta com os amigos, assinala o sininho para receber a notificação do canal e manda sugestões e deixe o seu comentário acerca do assunto, que é para me ajudar a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, muitas pessoas entraram em contato comigo hoje e ontem também para poder falar sobre o julgamento da cassação do prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, acusado, indiciado por fraude eleitoral, por corrupção, por malversação da máquina pública em seu favor na época das eleições municipais de 2024. Houveram, me parece, pelo menos ontem no julgamento virtual que eu assisti, 3 ações. Uma, o Tribunal Regional Eleitoral optou por apensar num processo que corre na primeira instância na 126ª Zona Eleitoral de Duque de Caxias. Não foi julgado. Uma outra foi desprovido o recurso em virtude do Dr. Edson Lorival ter ingressado na justiça contra o prefeito, contra a eleição do atual prefeito Netinho Reis por fraude eleitoral e por corrupção. Ocorre que o Dr. Edson Lorival não era parte legítima para poder ingressar com a ação, visto que ele não foi candidato e não representava nenhum partido político, nenhuma coligação inscrita no pleito. Eu acho até isso um pouco errado, porque o maior interessado num pleito eleitoral é o povo, não é? Então eu acho que o cidadão por si, ele deveria ter o direito de poder ingressar na justiça eleitoral também para discutir com o parte, visto que ele pode ser prejudicado. Enfim, a justiça determina que não tem esse direito, então ele, como não é parte legítima, ele perdeu na primeira instância, entrou com recurso e o tribunal ontem foi pelo desprovimento do recurso. Até aí tudo bem. Não fosse, e não cabe nenhuma reclamação do Dr. Edson Lorival, mas aqui vai uma indignação minha. Ele é um senhor com mais de 80 anos de idade, um advogado com certeza com mais de 50 anos de carreira, e eu acho que por ofício já deveria ter sido desprovido o recurso e não ter colocado em pauta esse processo. Colocou-se em pauta, ele fez um arrazoado de 10 minutos, colocando o entendimento dele acerca do fato, e no final não demorou nem segundos para a corte não aceitar o recurso dele e não ter feito sequer uma deferência a ele respeitando a liturgia do Poder Judiciário. Eu acho que aí faltou um pouco de educação e de respeito dos magistrados a um advogado que já contribui com a sua história para a sociedade, não só de Duque de Caxias, mas do estado do Rio de Janeiro, onde ele é inscrito na OAB, e também para o Brasil, porque o advogado, ele é o cerne do objeto do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que ele deveria ter sido tratado com mais deferência. E eu fico indignado com isso, porque hoje é o Dr. Edson Lorival, com 80 anos de idade, 81, 82, não sei exatamente a idade dele, que sofre esse desrespeito, amanhã serei eu. Então, nós advogados temos que nos manifestar em relação a isso. Eu acho que isso caberia até um desagravo da OAB em relação a esse tipo de comportamento que eu achei errático ontem por parte da corte. Enfim, vamos à frente. Uma terceira ação foi proposta e defendida, no caso, pela doutora Vânia Aeda, que representava os interesses da coligação Caxias Feliz. E o processo dela tem diversos elementos para serem estudados e analisados pelos magistrados. Mas ontem, na sua sustentação, ela se baseou apenas e somente num projeto tarifa zero de ônibus que foi lançado às vésperas do pleito eleitoral de forma a beneficiar o candidato Netinho Reis, sobrinho do então prefeito Wilson Reis. E, obviamente, que isso gerou um impacto
Não pelo projeto, porque o projeto, na verdade, ele simplesmente foi eleitoreiro mesmo. Se tiver 4 ônibus tarifa zero andando no município de 1 milhão de habitantes hoje, é muito. E não é nada de especial, entendeu? Em Duque de Caxias, inclusive, as pessoas chamam esses ônibus de cata-mendigo. Olha que absurdo. Mas isso teve um impacto eleitoral, principalmente porque ele infringe o artigo 73 do Código Eleitoral, que dispõe o seguinte. Aliás, essa tese foi muito bem defendida pela doutora Vânia, que fez um trabalho brilhante, uma sustentação oral digna, correta e, inclusive, calcada em jurisprudência e em grandes autores, não só do direito, mas ela invocou, inclusive, Sérgio Buarque de Holanda e Raízes do Brasil. Então, meus parabéns, doutora Vânia. E aqui, salientando o que ela defendeu ontem, eu vou reproduzir para vocês o artigo 73, que era o objeto da ação. O artigo 73 diz o seguinte, que é proibido, é uma ordem, é imperativo, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partidos políticos ou coligação, de distribuição de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. O que quer dizer isso? Que a máquina pública não pode, de forma alguma, apresentar programas ou projetos no período eleitoral porque podem beneficiar um candidato, um partido ou uma coligação em detrimento de outros. É proibido. Isso é crime eleitoral. E o parágrafo 4º desse artigo determina multa e o parágrafo 5º, cassação de registro de diploma. Então vejam bem, a simples constatação de que isso ocorreu, houve. No julgamento houve. Porque o desembargador, relator, ele foi pela pena do parágrafo 4º, pedindo a multa de R$80 mil para o antigo prefeito, tio do atual, e a multa também para o atual prefeito. Do antigo de R$80 mil, do atual prefeito foi multado de R$70 mil. Então vejam bem, se houve uma sanção é porque houve a constatação de que a lei foi infringida e que o crime eleitoral ocorreu. Não cabe aqui então ao juiz medir o impacto dessa ação em relação à população eleitoral, porque isso não diz a lei. A lei diz que é proibido fazê-lo. E aí, como o relator fala após os advogados, o que aliás é uma causa da classe jurídica dos advogados, da OAB de muitos anos, o certo seria o relator falar primeiro, para que o advogado possa discutir o voto do relator, de forma que o princípio da ampla defesa seja observado como determina a Constituição Federal. Mas isso não é feito, isso é uma outra briga e fica para depois. Mas com o voto do relator, outros desembargadores, outros magistrados que compuseram o tribunal ontem, disseram apenas o seguinte: acompanhem o voto do relator. Acompanhem que a própria lei também determina, a lei federal, Código de Processo Civil, que o juiz tem que ter todas as suas decisões fundamentadas e arrazoadas. Quando eu digo eu acompanho o relator, acompanho em quê? Acompanha na sanção, acompanha na não observação de que o crime que foi determinado não está sendo cumprido a sua pena de forma correta, acompanha o relator e desfaz do objeto de oratória e sustentação do advogado, acompanha em quê? Não houve fundamentação dos juízes, sendo que um juiz pediu vistas ao processo. Por quê? Com certeza ele entendeu a oratória e a sustentação da doutora Vânia e não concordou com aquilo que o relator falou. E ao pedir vistas, ocorre que o processo fica suspenso.
por um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias para que ele se manifeste. Nesse período, pode ser que o juiz, conversando com outros, fale da sua posição, pode ser que ele discorde, pode ser que até ele venha depois, num outro julgamento, concordar com o relator, mas ele vai ter que se manifestar e se fundamentar. E nessa fundamentação, pode ser até que ele convença os outros colegas a votarem contra o relator. Então não cabe essa manifestação da família Reis hoje, nas plataformas digitais, dizendo que ganharam o processo, porque não ganharam. O processo ainda não acabou. Ainda tem coisas para acontecerem, e mesmo que eles ganhem no TRE, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então tem muita coisa para acontecer, e eu espero que a Justiça Eleitoral, que não compõe o Poder Judiciário brasileiro, é bom que se diga isso, você que é aluno, que está começando a estudar para fazer concurso público, eu quero dizer para os senhores o seguinte: Justiça Eleitoral não faz parte da organização judiciária do poder público brasileiro, não compõe o sistema judiciário brasileiro. A Justiça Eleitoral só tem o nome de justiça, porque é o mínimo que se pretende dentro de um órgão regulador e administrador do pleito eleitoral. Ponto. Inclusive, é bom que se diga, a lei eleitoral, ela continua sendo do Código Eleitoral de 1965, com complementações da Lei 9.504/97, que fala sobre os candidatos, da Lei dos Partidos Políticos de 95 e das resoluções normativas do TSE. Por que isso? Você há de perguntar, doutor Paulo, mas de 65, mas você não tem a Constituição Federal em 88? Tem, mas a Constituição Federal de 88, artigo 118 a 121, estipula o seguinte, vou ler para vocês. O artigo 121 exige uma lei complementar que disporá sobre a organização e competência dos tribunais de juízo de direito e dos juízes eleitorais. Essa lei complementar ainda não foi feita. Por quê? Porque o Congresso Nacional, nesses anos todos, certamente, com muito trabalho, nunca observou o seu dever. Então, essa lei complementar, ela é fundamental para que a gente possa avançar no desenvolvimento das nossas eleições. Aqui se discutir as urnas, mas não o sistema. As urnas eleitorais, as urnas eletrônicas, elas são céleres, são rápidas. No mesmo dia, poucas horas, 2 horas depois, você já tem a apuração de uma eleição nacional. Mas o processo eleitoral é lento, tanto que esse processo de cassação do Netinho Reis, atual prefeito de Caxias, já está há 1 ano no tribunal. E com essa prorrogação do pedido de vista, provavelmente agora chegará ao final do ano, fevereiro, 1 ano e meio. Então, a ação acaba perdendo por tempo o seu objeto maior, que é fazer justiça, que é ter moralidade, idoneidade e virtude. Então, a gente precisa ter celeridade nesses tribunais, precisa-se que os prazos sejam cumpridos, porque os prazos da justiça eleitoral são rápidos. 48 horas, 72 horas, mas não são observados pelo próprio procurador, pelo Ministério Público e muito menos pelos juízes. Sabe quanto que gasta o Tribunal Superior Eleitoral no ano de eleição, como será o ano que vem? Quase 5 bilhões. E quando não tem eleição, como esse ano, nós temos um gasto de 300 milhões com o Tribunal Superior Eleitoral. Um órgão apenas regulamentador. É assim que funciona nos outros países? Não. Em países, por exemplo, como a Argentina, Finlândia, Noruega, quem faz as eleições, responsável por ela, é o Poder Executivo Nacional. Em outros países como Chile e Uruguai, são órgãos autônomos independentes que cuidam do pleito. Em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que é uma confederação, a França e a Alemanha, que são parlamentaristas, as eleições têm responsabilidade administrativa das cidades, dos municípios e dos distritos.
não tem essa verba vultuosa que acontece, essa despesa no Brasil, e que para mim é decepção, e acho que até para a sua também, para a sua indignação, tanto dinheiro gasto com juízes, com promotores, com serventuários, que não fazem a justiça ocorrer de forma rápida. E o pior, como eu vi ontem na questão do processo do Netinho Reis, prefeito de Caxias, não observada, a justiça não foi observada, a lei não foi observada. Ao reconhecerem que o crime foi cometido e darem apenas uma multa, que quem vai pagar é o dinheiro público, eles deixaram de passar uma grande oportunidade de mostrar ao povo que o Brasil pode mudar. Não estou a favor de A nem de B, eu estou a favor da lei e do que a lei preconiza. E é isso que a gente tem que desejar, um Brasil melhor, mais legal. Beijo no coração, paz e bem.